como que eu concilio cristianismo e espiritismo? Hoje em dia a gente vê que existe uma diferença, né? Existe uma coisa que separa essas duas doutrinas. No meu modo de pensar, eu vejo que tanto evangélicos, católicos e espíritas são cristãos. Todos eles são seguidores de Jesus, todos eles seguem Jesus. Mas existe uma doutrina que separa. No caso, por exemplo, evangélicos e espíritas, eles não vão entrar em acordo por causa de uma doutrina. O evangélico não crê na reencarnação e até atribui ao mal, infelizmente, né? E o espírita acredita na reencarnação. É a única doutrina que vai separar os dois, porque os dois são seguidores de Cristo. Eu, particularmente, acredito na reencarnação. Mas eu também entendo por que o Antigo Testamento e o Novo Testamento não dá respaldo. Eu vou tentar explicar um pouco sobre isso nos próximos vídeos, mas por enquanto eu vou fazer uma coisa bem resumida, tá, gente? A questão de não ser explicado e não se falar muito de reencarnação na Bíblia, tanto no Antigo Testamento e no Novo, é porque os judeus, que é basicamente o conteúdo bíblico, vem de judeus, né? O Antigo Testamento são escrituras judaicas e o Novo Testamento sai de pessoas que eram judaicas, né? O próprio Jesus era judeu. A crença do povo judaico em geral era a ressurreição dos ossos. Isso é um fato. Tal é o fato que os judeus no primeiro século, e eu acho que até hoje, né, não tenho certeza, eu sei que naquela época eles guardavam os ossos, né, em ossuários, né, ossuários, porque eles acreditavam que no final dos tempos, no último dia, no julgamento de Deus, eles voltariam através dos ossos. Isso é um fato. O primeiro osso de um crucificado foi achado dentro de um ossuário. Isso aí é um fato arqueológico. Eu vou citar aqui de onde que vem talvez essa crença, né? A maioria dos historiadores acredita que a crença da ressurreição dos ossos vem através das escrituras de Ezequiel. Ezequiel fala assim no capítulo 37 dele, capítulo 37, versículo de 1 a 14. Poderiam esses ossos retornar à vida? Profere um oráculo sobre esses ossos. Eis que vos declara o Senhor Javé: vou fazer reentrar em vós o sopro da vida, para vos fazer reviver. Porém, vós músculos fareis vir a carne, eles se levantarão, um grande e imenso exército. Então o Senhor me disse: esses ossos são toda a raça dos israelitas. Então, no Novo Testamento você vai ver que a crença dos judeus ali daquela época, na época de Cristo, era assim também. Quando Cristo chega na cidade para ver Lázaro, né, o que tinha acabado de morrer, uma das irmãs dele chega e conversa com Cristo e Jesus fala sobre a ressurreição. E ela diz assim para Jesus: sei que há de surgir na ressurreição do último dia. João 11, versículo 24. Ela também acreditava nisso, que o corpo do irmão ressuscitaria no último dia, né, através dos ossos. Eu vou citar aqui duas cartas de pais apostólicos muito importantes, só para reforçar essa questão da crença judaica, né? A primeira carta que eu vou citar é de Clemente de Roma. Clemente de Roma, ele manteve contato direto, ele conheceu os apóstolos, ele é citado até por Paulo. Então, é um cristão muito importante de se estudar a vida dele. Você que se considera cristão, leia Clemente de Roma, leia Policarpo, leia Irineu. Tá? Porque são escritos cristãos, de pessoas que deram a vida pelo cristianismo, eles estão ali, a primeira geração de cristãos são eles, tá? E Clemente, ele escreve uma carta para a comunidade cristã de Corinto, porque eles estavam tendo uma divergência entre eles lá, então ele decide escrever. Em um determinado momento da carta, ele cita o seguinte: vejamos o estranho sinal que se verifica nas regiões do Oriente, isto é, nas regiões da Arábia. Aí existe um pássaro, o qual dá o nome de fênix, no qual, chegada a hora, entra e morre. Da carne em putrefação, nasce um verme, que se nutrindo-se com os humores do animal morto, cria asas. Portanto, será que vamos jogar coisa grande e extraordinária que o Criador do Universo ressuscite aqueles que serviram santamente na confiança da fé sincera? Se mediante um pássaro ele nos mostra a grandeza do que anunciou, de fato em algum lugar se diz: tu me ressuscitarás e eu cantarei teus louvores. Clemente de Roma, capítulo 25, versículo 1, página 42 da editora Paulus, tá? Você nota claramente que ele está fazendo um paralelo da crença judaica da ressurreição dos ossos com a fênix, que renasce também, né, das cinzas, né? A fênix renasce das cinzas e o judeu, por sua vez, vai ressuscitar dos ossos. Outro que cita
também fazendo paralelo, é Justino de Roma. Justino de Roma deu a vida pelo cristianismo. Ele foi morto em Roma, né, decapitado por Cristo, por Jesus. Portanto, um cristão autêntico. E olha o que é a crença dele na vida após a morte. Se a morte terminasse na inconsciência, seria uma boa sorte para todos os malvados. Admitindo que a consciência permanece, de fato a necromancia, a evocação de almas humanas, que são chamados magos de espíritos e espíritos assistentes, os fenômenos que acontecem sob a ação dos que sabem essas coisas, devem persuadir-vos que, mesmo depois da morte, as almas conservam a consciência. Não cremos menos que eles, mas sim mais do que eles. Esperamos recuperar nossos corpos depois de mortos e enterrados. Para quem reflete, uma pequena gota de sêmen humano, seria possível nascer ossos, tendões e carnes como a forma que vemos. Primeira Apologia, capítulo 18 e 19, páginas 35 e 36 da editora Paulus. Bom, gente, eu só estou citando esses cristãos para mostrar que a crença judaica era a ressurreição dos ossos no último dia, né? Não tem outra explicação. O próprio Paulo também fala sobre a questão dos corpos glorificados, que serão transformados. Então, essa era a crença deles. Bom, os espíritas em geral, eles buscam ler no livro do Allan Kardec, a questão 222, e afirmam literalmente que Jesus ensinou a reencarnação. Isso não pode ser levado ao pé da letra, gente. Por quê? Porque o próprio Kardec fala, as palavras de Jesus eram frequentemente alegóricas e em parábolas, porque falavam segundo os tempos e os lugares, questão 627 do Livro dos Espíritos. Jesus, se ele ensinou a reencarnação, foi de forma indireta e não direta, porque a gente vê que através dos escritos dos primeiros cristãos, eles não compartilhavam dessa crença. O povo judeu tinha a crença na ressurreição dos ossos do último dia. Essa questão da reencarnação tem mais a ver com os gregos, tá? Gente, mais pra frente eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Por enquanto é só isso, tá? Obrigado.